Se você chegou até aqui, é porque quer ouvir a verdade. Então, antes de começarmos, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal Vozes da Escravidão e ative as notificações. Aqui, cada relato ecoa o grito de quem por muito tempo foi silenciado. Escute com coração, porque essa história é real. Meu nome é Elias. Hoje tenho 87 anos. Nasci na última década da escravidão. Nos cantos esquecidos de uma fazenda no interior da Bahia, me contaram que vinha ao mundo em silêncio. Nenhum choro, só um olhar fundo, assustado, como se meu corpo soubesse o que o destino me reservava. Minha mãe, Alzira, era uma mulher de força rara, mas já estava fraca demais. O senhor da fazenda dizia que ela já tinha parido escravos demais, que seu tempo estava acabando. E, de fato, no terceiro dia após meu nascimento, ela se foi. Disseram que descansou, mas eu digo que ela foi vencida. Fui criado no terreiro das mulheres, amamentado por quem ainda tinha leite, acarinhado por aquelas que viam em mim o último elo de Alzira. Cresce entre as mãos firmes das pretas velhas e os olhos frios dos feitores. E quando comecei a ganhar corpo, braços fortes e o peito largo, vi os olhares mudarem. Eles não me viam mais como um menino, me viam como um recurso, uma semente. Aos 15, sem saber nada da vida, além do sofrimento que era acordar com o barulho do chicote, fui levado até o sobrado do Sr. Antunes. Ele me olhou de cima a baixo como quem avalia um boi de corte. Disse: esse aí vai servir bem, forte, sádio, que comece a render. Não entende, nem queria entender. Mas naquela mesma noite me trancaram num quarto com uma moça que eu conhecia desde pequeno. Asa, ela tremia, chorava, me pedia para não encostar, mas a porta foi trancada por fora. E a ordem era clara: cumpram com o dever. Foi ali que minha alma começou a morrer. Rosa me olhava como se eu fosse o próprio Carrasco. Mas eu era só um menino forçado a virar homem à força. Ela me conhecia desde que brincávamos de esconde, a esconde entre as bananeiras. Agora, nos empurravam um contra o outro, como se fôssemos animais de criação. Eu não consegui fazer nada, nem encostar. Ela ficou num canto, chorando baixinho. E eu fiquei no outro, suando frio, com o corpo tremendo de pavor. Quando o feitor abriu a porta na manhã seguinte, viu que nada havia acontecido, e a surra que levei foi só o começo do que me esperava. Na segunda vez, me colocaram como a mulher mais velha. Seu nome era Bibiana. Ela me disse para não chorar, que já havia passado por aquilo muitas vezes. Disse que não era minha culpa e que o que estavam fazendo comigo era uma violência. Mas ela também estava sendo violentada, só que já não resistia mais. Já não chorava. Só fazia o que mandavam como uma sombra de si mesma. Depois de 3 vezes, o Sr. Antunes disse que eu pegava fácil. E foi quando me deram um novo nome,
o reprodutor. Depois de três parasules, teres, barestreiros, aquele título me corroía por dentro. Não era gente, não era filho de ninguém. Eu era um corpo a serviço da fazenda. Minha função era gerar crianças que um dia também seriam vendidas, marcadas, castigadas aos 17. Já tinha engravidado 8 mulheres. Eu não fazia ideia do que era amar, mas sabia exatamente como era odiar a mim mesmo. Rosa me olhava de longe, e nos olhos dela eu via nojo, tristeza, culpa. E eu não podia culpá-la. Eu também me odiava, sentia vergonha de cada batida do meu coração. Era como se eu batesse contra mim, não por mim. Cada criança nascida era uma comemoração para o Sr. Antunes. Ele dizia que eu estava rendendo mais que gado. E chegou até a me dar uma porção maior de comida, um pedaço extra de carne nos domingos, como se isso pagasse a dor de ser usado como sementeiro de sofrimento. Eu via os pequenos crescendo e me perguntava: serão eles também tratados assim? Serão filhos do silêncio, da dor, da imposição? E pior, me perguntava se algum deles já me chamaria de pai. Mas isso era impossível. A palavra pai não existia para nós. Existia dono, senhor, feitor. Mas pai era um urso de gente branca. Nunca soube quais eram meus filhos. Só sabia que quando nasciam fortes e sadios, eram marcados como bons de serviço. E quando vinham fracos, muitas vezes nem sobreviviam. Os que viviam mal sabiam de onde tinham vindo. Eu era apenas uma sombra que cruzava os caminhos deles. Com o tempo, outros senhores começaram a visitar a fazenda para negociar meu serviço. Fui emprestado como se fosse ferramenta. Um cavalo de raça, diziam. E algumas fazendas me tratavam como bicho de luxo. Em outras, apanhava até sangrar, porque a mulher não engravidava e o problema tinha que ser meu. Nunca me perguntaram se eu queria. Nunca sequer cogitaram que eu pudesse ter vontade própria. E eu parei de ter. Me entreguei à dor, como quem se afoga no rio. Deixei de olhar nos olhos das mulheres. Era mais fácil. Assim. Porque quando eu olhava, via o espelho da minha própria prisão. Quando não estava sendo usado como reprodutora, voltava aos trabalhos de roça. Era uma forma de esquecer, de cansar o corpo para tentar calar a alma. Mas ela gritava. Cada folha cortada de cana, cada semente lançada à terra, me lembrava que eu também era semente. Mas uma árvore que não podia crescer porque eu não tinha raiz. Minha raiz me foi arrancada junto com minha humanidade. Numa das fazendas para onde fui levado, conheci uma mulher chamada Teresa. Ela me olhou de um jeito diferente. Não com medo, nem com raiva. Era como se visse em mim algo
Ela me olhou, me olhou, me ordenhou. Um homem, quando nos trancaram juntos, ela não chorou. Apenas disse: vamos sobreviver, Elias. A dor não vai nos matar. Aquilo me tocou. Pela primeira vez, alguém dizia meu nome como se eu existisse de verdade. Não houve violência naquela noite. Só silêncio, um silêncio cúmplice, que nos envolveu como um cobertor. Ficamos sentados, costas encostadas, esperando o amanhecer. E naquele dia, quando nos separaram, eu senti saudade. Pela primeira vez, desejei ter mais tempo com alguém, mas nunca mais a vi. Com o tempo, percebi que meu corpo envelhecia mais rápido do que deveria. Cansaço, as dores, as marcas das surras. Tudo isso cobrava um preço. Aos 30, já era visto como um escravo velho. Um reprodutor com menos força. Começaram a me substituir por outros mais jovens. Vi meninos como eu havia sido, começando a ser preparados, e quis gritar, avisar. Mas quem ia ouvir? Foi nesse tempo que conheci um feitor diferente. Chamava-se Martim, era branco, mas não era igual aos outros. Era filho bastardo do senhor, com uma escrava. Mas, como nasceu claro, ganhou um lugar entre os quase senhores. Martim me olhava com curiosidade. Um dia me chamou e perguntou: Elias, você lembra de todas as mulheres? Eu respondi que sim. Eu carregava cada uma delas na memória como cicatrizes abertas. Então ele disse: você tem pelo menos uns 50 filhos nessa terra e nenhum deles sabe disso. Essas palavras me feriram como faca no peito. Passei a observar melhor os rostos ao meu redor. Via olhos parecidos com os meus, sorrisos com o mesmo traço, mas não podia dizer nada. O silêncio era a única herança que me deixavam. Quando veio a notícia da abolição, eu já não esperava mais nada. Estava curvado com as mãos inchadas e os olhos cansados. Mas ouvi de longe alguém gritar: somos livres. Não entendi. Livre, depois de tudo, era tarde demais. Meu espírito estava quebrado. No dia seguinte, os portões da fazenda se abriram. Alguns saíram correndo. Outros ficaram, sem saber para onde ir. Eu fiquei, não por medo, mas porque eu não tinha para onde ir. E outros ficaram sem seu medos, ficaram. Ei, o são vocês? Era ali que estavam meus filhos, minhas cicatrizes, minha vida roubada. Mesmo após a tal liberdade, ninguém veio nos buscar. Ninguém nos deu terra, nem teto, nem rumo. Liberdade sem chão é queda, e nós caímos. Muitos se embrenharam nos matos, outros tentaram cidades, mas voltaram com fome e vergonha. Eu fiquei na fazenda, dormindo no mesmo rancho onde passei a vida.
O senhor Antunes, já velho, disse que podíamos continuar trabalhando por comida. Muitos aceitaram. Eu aceitei. Porque ali estavam os rostos que eu havia ajudado a gerar, e mesmo sem poder chamá-los de filhos, eu os via como parte de mim, comecei a cuidar deles, ensinar o que podia, mostrava como plantar, como escapar do feitor, sem levar chicotada. Um deles, Tião, me olhava de frente. Um olhar carregado de perguntas. Um dia ele perguntou: "Você acha que eu pareço com você?" Aquilo me desarmou. Não consegui responder. Só sentei ao lado dele e, com os olhos marejados, disse: "Se parecer, me perdoa." Ele não entendeu, mas segurou minha mão e, pela primeira vez, senti algo que só posso descrever como esperança. Talvez eu ainda pudesse dar algo de bom a alguém. O tempo passou. Muitos foram embora. Eu fiquei com os ossos doendo e o peito cheio de histórias não contadas. Um dia, uma moça veio de longe pesquisadora. Disse que queria ouvir a história de um reprodutor. Eu tremi. Quis mandá-la embora, mas ela disse: "A sua dor precisa ter nome. O mundo precisa saber", e foi por isso que decidi falar. Ela se chamava Luísa. Era neta de escravizados. Tinha os olhos da minha mãe, firmes e compassivos. Durante semanas, sentou comigo ao lado do fogão de lenha, gravador ligado, caderno no colo. E, pela primeira vez, eu contei tudo, sem medo, sem pausa. Falei das noites de humilhação, dos filhos que nunca me chamaram de pai, dos rostos que nunca esqueci. Luísa chorava, mas não interrompia. Cada palavra minha parecia-lhe cortar fundo. Ela dizia que minha história era necessária, que o mundo precisava entender o que foi a escravidão além das correntes, que havia marcas que nem o tempo apaga. Ao final da última gravação, ela me abraçou forte. Eu chorei. Chorei como nunca tinha feito. Não era mais choro de dor, mas de alívio. Era como se cada lágrima tirasse de mim o peso que carreguei por décadas. Ela me prometeu que minha história seria ouvida, que meu nome não se perderia, que eu não seria apenas mais um número em livros de história. E naquele momento percebi que talvez eu tivesse cumprido uma missão, sobrevivido não só para sofrer, mas para contar, para romper o silêncio. Nos dias seguintes, fui percebendo um tipo novo de paz dentro de mim. Não porque a dor foi embora, mas porque ela finalmente tinha sido escutada. Pela primeira vez, não fui visto como ferramenta nem como animal. Fui visto como homem, como Elias. Depois que Luísa foi embora, fiquei dias em silêncio. Era como se as palavras tivessem se esgotado.
mas deixado um eco dentro de mim. Um eco que dizia: você ainda está aqui. Passei a olhar de frente para os jovens que nasciam por ali. Me aproximei de um menino chamado Bento. Tinha os olhos puxados como os meus, a testa larga. Era filho de Jacira, uma das mulheres com quem anos atrás fui obrigado a dormir. E me perguntei, como sempre, será que é meu? Bento me seguia por todo lado. Me ajudava a carregar água, varrer o terreiro, cuidar da plantação. Comecei a ensiná-lo a ler com pedaços de papel de embrulho que Luís havia deixado. Ele aprendia rápido, tinha sede de saber. E no entardecer, enquanto o céu queimava em laranja, ele me disse: se eu fosse seu filho, eu ia gostar. Aquilo me desmontou, abracei o menino e ele chorou no meu peito. Ele me desmereceu por ela. Não precisava saber do sangue, era o amor que bastava. Bento cresceu me chamando de tio, depois de vô, nunca de pai. Mas o que construímos foi maior que isso. Foi escolha, foi reparo. E foi através dele que compreendi que mesmo arrancado da África, mesmo esmagado pela escravidão, foi escolha, foi quebrar cadeira. Eu ainda podia gerar vida de verdade. Podia não a vida da dor, mas a da esperança. Ele dizia que um dia ia ser professor, que queria ensinar aos outros sobre o que fizeram com a gente, para que nunca se repetisse. E toda vez que falava isso, meu peito se aquecia, porque mesmo com as marcas, mesmo com a alma ferida, alguma flor teimava em nascer dentro de mim. Com o tempo, mais gente começou a visitar a região. Pesquisadores, jornalistas, jovens, ativistas. Todos querendo ouvir. E eu veio, e já com a voz rouca, passei a ser procurado. Me chamavam de ancião, de mestre. E eu ria por dentro, pensando como a vida é estranha. Quem foi silenciado por tanto tempo, agora era escutado com respeito. Uma professora de Salvador me levou para falar com os seus alunos. Fui de carro. Tremendo. Nunca tinha pisado numa escola, e ali estava eu, sentado diante de 30 jovens contando minha história. Quando terminei, todos estavam de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Um menino se aproximou e disse: "O senhor é um herói." Eu balancei a cabeça e respondi: "Não, filho, eu só sobrevivi." Essas viagens, essas conversas passaram a me fortalecer.
Cada palavra que saía da minha boca era uma cicatriz que se fechava. E assim fui entendendo que o que me fizeram viver eu podia transformar em semente. Não a semente da reprodução que me impuseram, mas da consciência. Bento cresceu, casou-se com uma jovem firme chamada Joana. Tiveram uma filha. Quando a menina nasceu, me colocaram para segurar o bebê no colo. Era pequena, mas seus olhos pareciam carregar todos os meus ancestrais. E ali, com ela nos braços, eu finalmente entendi. Mesmo depois de tudo, eu deixei amor neste mundo. A menina se chamava Ana Vitória. Um nome grande para um ser tão pequeno, mas justo. Vitória era o que ela representava, a sobrevivência das nossas raízes, mesmo depois de séculos tentando arrancá-las. Eu a chamava de minha florzinha. Quando ela começou a andar, corria para meus braços como se ali estivesse o mundo inteiro. Aquilo me dava uma razão que eu nunca soube que existia. Passei a contar histórias para ela todas as noites. Histórias da África que ouvi dos mais velhos quando era menino. Histórias que tinham sido abafadas pelos senhores que nos proibiam de falar nossa língua, de cantar nossos cantos, de celebrar nossos deuses. Eu trazia tudo de volta com a voz embargada e o coração cheio. E Ana Vitória me ouvia como se o tempo parasse. Aqueles olhos grandes, atentos, registravam tudo. Era como plantar uma árvore num solo antes pisado por botas pesadas. Uma vez ela me perguntou se eu era triste. Eu sorri. Respondi que tinha sido, mas que agora não mais. Ela perguntou por quê, e eu disse, porque você nasceu. Ela sorriu e disse, então eu te curei? E eu respondi, você me lembrou que ainda havia o curar. Com Ana Vitória voltei a cantar. As cantigas antigas, baixinho, ao pé do ouvido. E também ensinei a ela a bater palmas, como minha mãe fazia. Eu não lembrava bem da fisionomia de Alzira, mas ao ensinar aquilo à neta, do neto que talvez fosse meu filho, senti como se minha mãe sorrisse através do tempo. Se me sinis, sumosu esse, minha mãe sini kunsi essa. A memória tem suas armadilhas. Às vezes, acordava suando, lembrando dos gritos das mulheres, do som da chave, trancando a porta, dos olhos de Rosa, suplicando para eu não encostar. Eram pesadelos, mas tão vivos quanto a realidade. Eu me sentava à beira da cama de barro, respirava fundo e pedia perdão. A Deus, a elas, a mim mesmo, porque mesmo sabendo que fui forçado, ainda me sentia culpado. Durante as conversas com Luísa, ela me disse que muitos homens reprodutores tinham se matado, outros enlouquecido. Alguns nunca falaram nada. Eu perguntei por quê, e ela respondeu,
Porque é difícil aceitar que nos transformaram em algo que não somos. E era isso. Havia-me arrancado o direito de ser homem, pai, amante, amigo. Me moldaram como engrenagem de um sistema perverso. Mas eu sobrevivi. E falar, contar, ensinar era a minha forma de resistir agora. Em cada feira do Quilombo, eu falava com os jovens. Dizia que eles eram o elo que a escravidão não conseguiu quebrar. Que suas vidas eram resposta a séculos de tentativa de apagamento. E que, enquanto um de nós lembrasse, nossos ancestrais estariam vivos. Tive medo de morrer sem deixar nada. Mas agora sabia que deixaria. Não apenas netos, nem palavras em livro, mas um fogo aceso que eles passariam adiante. O fogo da memória. Um dia fui convidado a falar numa universidade. Eu, Elias, um velho preto nascido cativo. Subindo num palco, diante de um auditório cheio de jovens brancos e negros, meu coração parecia que ia sair pela boca. Quando me deram um microfone, minha mão tremia. Mas bastou eu fechar os olhos por um instante, lembrar do cheiro da senzala, do chão de terra batida, da voz da minha mãe, e então falei. Contei tudo, sem embelejar, sem suavizar. Falei das noites, trancado, dos filhos que não conheci, das lágrimas que nunca secaram. E no silêncio que ficou depois da última palavra, eu soube. No silêncio, 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 sol, olá! Não eram lágrimas de pena, mas de reconhecimento. E aquilo me bastava. Depois disso, vieram entrevistas, convites, homenagens, botaram meu nome numa biblioteca comunitária no Quilombo. Ilhas 200, assim me chamaram, porque minhas palavras corriam como brisa entre as gerações. Eu ria com aquilo, mas por dentro sentia um orgulho manso, o tipo de orgulho que só sente quem já teve tudo negado. Mas nem tudo era luz. Às vezes, alguém me perguntava quantos filhos eu tinha. Eu não sabia responder. Dizia que muitos, talvez 80, 90, muitos morreram. Outros nunca souberam que vieram de mim. Isso ainda doía, porque mesmo liberto, ainda carregava o vazio da paternidade proibida. Com Bento e Ana Vitória, reencontrei partes do que me foi negado, mas não apagava o passado. Só me dava forças para encará-lo sem fugir. Uma tarde, sentei com Bento no terreiro. O sol já caía e o céu estava todo pintado de vermelho e dourado. Ele me trouxe um caderno. É para você escrever o que lembrar. Ele me trouxe um caderno. Ele me trouxe. Ele me trouxe. Ele me trouxe. Ele me trouxe. Ele me trouxe.
Erimitro, Erimitro, Erimitro. E ele respondeu, então fale, eu escrevo. Foi assim que nasceu meu livro. Cada noite eu contava uma parte e ele registrava. No início eu pensava que era só para ele, mas depois entendi que era para o mundo. Chamei o livro de Filhos do Silêncio e nele não escrevi só a minha história, mas também de Rosa, de Bibiana, de Teresa, das mulheres que cruzaram meu caminho e foram feridas junto comigo. Eu não queria ser lembrado apenas como o reprodutor. Eu queria ser lembrado como testemunha. Nas festas do Quilombo, comecei a ler trechos do livro e os jovens ouviam com atenção. Alguns choravam, outros vinham depois, me abraçavam e diziam: meu bisavô também foi assim. Nunca contou nada. E eu respondia porque doía. Mas agora é tempo de falar. Naquela noite, deitei sentindo uma paz diferente. Já não tinha mais medo da morte. Se ela viesse, eu iria em paz. Tinha deixado minha história. Tinha reencontrado meus pedaços. Tinha plantado memória. E ali, deitado, olhei para o teto de barro e disse, baixinho, mamãe, eu voltei inteiro. A notícia de que meu livro seria publicado se espalhou rápido. Gente de fora começou a visitar o Quilombo só para me ouvir falar. Alguns iam com cadernos, outros com câmeras, gravadores, mas os que mais me emocionavam Furpos cabelos, os carais, diziam, eu nunca soube que existiram reprodutores. E então eu explicava, porque nossa dor foi apagada. Mas agora ela voltou para ser lembrada. Não foi fácil reviver tudo aquilo. Teve noite que acordei gritando, suando frio. Ana Vitória vinha correndo, me abraçava e dizia, foi só sonho. Foi. E eu respondia, não, minha florzinha, foi lembrança. Ela não entendia bem, mas me fazia cafuné até eu dormir de novo. Aquele carinho simples tinha o poder de desfazer o nó no meu peito. Um dia, sentei na beira do rio e pensei em todos os rostos que nunca mais vi. Rosa, Bibiana, Teresa. Será que sobreviveram? Será que também encontraram paz? Senti o vento bater no rosto e desejei, do fundo da alma, que em algum lugar do tempo senti o vento bater no rosto, ora senti que salvungara sere do Harache. Sara! Sara! Elas também tivessem contados suas histórias, porque cada uma delas foi parte da minha. E todas, como eu, foram sementes violentadas,
mas sementes que, mesmo machucadas, germinaram. A dor que vivi não pode ser esquecida, porque se esquecida for, repete-se. E minha missão agora é essa, manter viva a lembrança do que fizeram conosco, não por vingança, mas por justiça, pela memória dos que não puderam falar. Com o passar dos anos, minha saúde começou a fraquejar. As pernas já não me levavam longe e a tosse não me largava. Mas minha mente seguia firme, afiada como faca. Os médicos da cidade diziam que meu corpo era cheio demais para aguentar. Tanta dor guardada. Eu sorria. Meu corpo pode ter se curvado, doutor, mas minha alma aprendeu a andar de pé. Numa dessas idas ao hospital, uma enfermeira jovem, negra, me reconheceu. O senhor é Elias. Aquele do livro. Eu confirmei com um gesto. Ela apertou minha mão e disse: foi o seu relato que me fez escolher cuidar de gente. E mais uma vez, senti que minha história estava fazendo o que a dor nunca pôde gerar amor. Bento organizou uma roda de memória no quilombo. Sentaram-se todos em volta da fogueira, velhos e novos. E eu, com minha voz gasta, contei as últimas partes da minha vida. Falei da liberdade que veio tarde, do perdão que só chegou quando entendi que não foi culpa minha, e da paz que encontrei ao ver meus netos chorando livres. Ao final daquela noite, olhei para o céu e imaginei que meus ancestrais estavam ali, ouvindo. Aqueles que vieram nos porões dos navios, aqueles que foram acorrentados, vendidos, mortos. E eu disse em silêncio: nós sobrevivemos, estamos aqui. Comecei a escrever cartas para as famílias das mulheres que cruzaram minha vida, aquelas que foram forçadas comigo. Não sabia se elas estavam vivas, mas seus nomes estavam cravados em mim como tatuagem. Cada carta era um pedido de perdão, uma oração de paz, uma tentativa de devolver dignidade àquelas que o mundo esqueceu. Teresa, Bibiana, Rosa. Escrevi como se estivessem diante de mim. Contava que lembrava do cheiro de seus cabelos. Como se estivesse em seus soros do jeito como desviavam o olhar da força que escondiam por trás da dor. E mesmo que elas nunca lessem aquelas palavras, eu precisava soltá-las. Era como tirar pedras do fundo de um rio e deixá-las secar ao sol. Uma das cartas para a filha de Rosa chegou ao destino. Ela veio me visitar, de mãos trêmulas. Chamava-se Helenice. Carregava os olhos da mãe. Sentou-se diante de mim e disse: mamãe nunca falou nada. Mas chorava à noite, sussurrando seu nome. Eu chorei. Pela primeira vez, chorei não por culpa, mas por reencontro. Ela me abraçou como quem abraça o tempo, e naquele gesto algo se curou. Depois disso, outros filhos e netos de mulheres com quem convive vieram ao quilombo, me escutaram,
me olharam nos olhos, alguns com raiva, outros com ternura. Eu disse a todos: eu fui usado. Elas também. Mas hoje sou só um homem tentando juntar os cacos do que sobrou. Com o livro publicado, começaram a me chamar de memória viva da escravidão. Mas eu não queria esse título. Dizia que não era memória, era carne. Que o que aconteceu comigo ainda latejava, ainda doía quando respirava. Era recente, era agora. As escolas da região passaram a adotar meu livro como leitura obrigatória. Professores me escreviam, dizendo que os alunos choravam ao ler minha história e que muitos pais também começaram a falar, a revelar passados ocultos e avós silenciados. Aquilo me dava força, saber que minha voz servia de ponte entre gerações. Ana Vitória crescia rápido. Um dia me trouxe um desenho, eu, ela e uma árvore. Escreveu: vovô é a raiz da nossa árvore. Guardei aquele papel como se fosse ouro. Era tudo o que eu precisava. Eu, que tinha sido chamado de animal, de propriedade, de número. Agora era raiz. Os dias foram ficando curtos e as noites longas. A idade me cobrava. Mas eu não temia mais a morte. Ela viria sim, mas me encontraria inteiro. Fui dilacerado, sim, mas me reconstruí com cada palavra dita, com cada lágrima dividida, com cada criança que ouviu minha história. E eu dizia para todos: se um dia eu partir, não chorem pelo que perdi. Celebrem o que sobrou, porque o pouco que restou floresceu. Na última festa da colheita em que participei, me colocaram numa cadeira no centro da roda. Cantaram para mim, batucaram com tambores antigos, como os que nos proibiram por tantos anos. Mulheres dançavam com saias largas, girando como o tempo. E quando vi Ana Vitória dançando no meio, os braços levantados para o céu, senti que tudo havia valido a pena. Todo sofrimento, toda cicatriz, cada pedaço arrancado de mim, estava ali, de volta. Bento me trouxe uma taça de cachaça e disse: hoje vou, você é rei. Eu ri. Rei não. Era só um velho lavrador que um dia foi considerado bicho e que hoje via sua história ser celebrada como missão. Aquela festa foi mais que uma homenagem. Foi um ritual de cura. Um grito coletivo dizendo: eles tentaram nos apagar, mas falhamos em morrer. Na semana seguinte, comecei a me sentir fraco. As pernas, que já doíam, mal me carregavam. A tosse era constante. Fui levado ao posto. O médico disse que era o pulmão. Talvez o tempo. Talvez a vida inteira, respirando poeira, dor, silêncios. Voltei para o quilombo, sabendo que meus dias eram poucos. E então pedi que reunissem todos. Crianças, jovens, velhos. Sentei no centro do terreiro, como fizera na festa, e contei minha história mais uma vez. Olhos atentos, nenhum som além do vento. Quando terminei, Ana Vitória correu e disse: você vai viver para sempre. Vou.
Eu sorri. Ela não sabia o quanto isso era verdade. Comecei a escrever meu testamento de palavras. Não deixei terra, nem bens, mas deixei instruções. Pedi que continuassem contando, que fizessem rodas de memória, que levassem o livro para outros quilombos, outras escolas, outros países, que mostrassem ao mundo que por trás da palavra escravidão havia vidas, sonhos, nomes. Deixei uma carta para Ana Vitória. Nela escrevi: minha florzinha, por seu jardim que brotou da terra mais machucada, cresça livre, cresça altiva e nunca, nunca permita que te façam esquecer de onde você veio. Porque que esquece sua raiz seca por dentro. Também escrevi para Bento, meu filho de alma. Você me deu a chance de amar sem medo. Obrigado por me devolver a honra que me roubaram. Agora, siga em frente. E quando contar minha história, conte com verdades, mas também com ternura. E por fim, deixei um pedido que no dia do meu velório não houvesse silêncio. Que tocassem atabaques, que se cantasse, que as crianças corressem livres. Porque eu queria ir como vive, liberto pela força da lembrança. Na noite anterior à minha partida, sonhei com Alzira. Ela me pegava no colo e dizia: agora você pode descansar, meu menino. E então eu soube, era hora. Na manhã em que me fui, o sol nasceu mais vermelho. O terreiro estava silencioso, mas não triste. Bento entrou no quarto com Ana Vitória pela mão. Ela encostou a cabecinha no meu peito e disse: você está indo visitar os seus, né? Vou. Apenas sorri. Já não tinha mais forças para falar. Mas dentro de mim havia paz. Uma paz que eu nunca havia sentido antes. A paz de quem cumpriu um ciclo. Bento beijou minha testa e prometeu: sua história não vai morrer, vou. E eu soube ali, sem dúvida, que minhas sementes agora floresceriam livres. Eu não partiria como escravo. Eu partia como homem, como pai, como ancestral. Não houve choro como pedi. Tocaram tambores, cantaram os cantos que nos negaram por séculos. E, enquanto meu corpo era levado até o alto da colina do Quilombo, onde os mais antigos descansam, o povo cantava: Elias dos ventos, vive em nós. Meu túmulo foi simples. Um tronco velho, de onde brotou uma pequena muda de árvore, plantada por Ana Vitória. Bento escreveu, numa tabuinha de madeira: aqui descansa quem nunca pôde descansar. Era verdade, mas agora, finalmente, eu podia. E com o tempo, aquele lugar virou sagrado. Jovens iam lá para ouvir minha história, ler trechos do livro, cantar. Era o que eu mais queria. Ser lembrado, não com pena, mas com orgulho. Que minha dor se transformasse em força. Os anos passaram e a árvore cresceu, grande, forte, de sombra larga. Dizem que quem senta sob ela sente uma presença serena. Dizem que as crianças gostam de brincar em volta, que os pássaros fazem ninho ali. Bento construiu um pequeno centro cultural ao lado. Chamou de Casa Elias.
Lá, jovens aprendem sobre sua origem, suas lutas e também sobre seus direitos. A voz de um homem que nasceu, silenciado, ecoa agora nas bocas de crianças que nunca serão caladas. O livro Filhos do Silêncio foi traduzido para outras línguas, levado para a África. E quando chegou ao Senegal, um velho griot leu em voz alta e chorou. Disse que Elias era um dos que voltaram. Que o ciclo, enfim, se fechava. Ana Vitória cresceu, tornou-se historiadora, publicou novos livros, sempre dizia: sou neta de Elias. Tornou-se história, o que foi forçado a gerar vidas e escolheu gerar esperança. Seu nome virou referência. E onde ela vai, leva com ela um pedaço meu, um pedaço de todos os que vieram acorrentados. Mas caminharam livres dentro do Espírito. Ana Vitória, já mulher feita, percorreu o Brasil inteiro com sua pesquisa sobre os chamados escravos reprodutores. E em cada comunidade encontrava um rastro de silêncio. Rostos que carregavam uma dor ancestral sem nome. Muitos choravam ao ler o livro de Elias. Não era só por ele, era por eles mesmos. Pela própria avó calada, pelo bisavô que desapareceu sem deixar história. Em um congresso internacional, ela apresentou a vida de Elias como símbolo. Disse: meu avô não foi só um sobrevivente, ele foi construtor de memória. Ele nos devolveu o direito de saber quem fomos e foi ovacionada de pé. O mundo começava finalmente a escutar. O tronco de madeira que marcava o túmulo de Elias foi substituído por uma placa de ferro fundido, onde se lia: Elias dos Ventos, 1849-1936. Nasceu sem voz, morreu ecoando. O local virou ponto de visitação. Professores levavam alunos. Grupos de capoeira faziam rodas ali. Anciãos sentavam à sombra da árvore para contar histórias antigas. Era como se Elias nunca tivesse ido embora. Ele estava na terra, no ar, na fala de cada um que ousava lembrar. Mas não todos aceitavam aquela verdade com facilidade. Houve quem tentasse apagar de novo. Disseram que era exagero, que escravos reprodutores não eram tantos assim, que o livro era dramático demais. Ana Vitória enfrentou resistência, mas não se calou. Lançou novos documentos, depoimentos, registros. Com firmeza dizia: o que mais dói não é o que foi feito, é negar o que aconteceu. E assim, a história de Elias virou resistência em muitas escolas do interior. Sua vida passou a ser ensinada ao lado dos grandes nomes da luta negra. Professores diziam: este aqui não usou armas.
E assim, calura sussurra-se a voz. E isso era ainda mais perigoso para quem queria manter o silêncio. Certo dia, Ana Vitória recebeu uma carta vinda de Moçambique. Uma jovem escrevia: ao ler sobre Elias, vi meu pai. E ele também foi usado, mesmo depois da abolição. Mas que aqui também nos calaram. Mas agora queremos falar. Aquilo a fez chorar. A memória de Elias atravessava oceanos, ligando as dores como quem costura o tempo. Bento, já idoso, passou a ensinar no Centro Cultural. Sua frase preferida era: meu pai não pôde criar os filhos que fizeram dele um reprodutor, mas escolheu ser pai de todos que quisessem ouvir. Bento, de cabelos já bem brancos, passou seus últimos anos sentado na varanda da casa Elias, observando as crianças correrem, os jovens debaterem, os tambores ecoarem. De vez em quando contava alguma lembrança do velho Elias. Dizia que ele sabia o nome do vento, que podia ouvir o passado soprando entre as folhas e que, embora tivesse sido forçado a gerar corpos, no fim gerou consciência. Ana Vitória gravou um documentário sobre o avô. Chamou de o homem que plantava vozes. Nele reuniu as cartas, trechos do livro, os desenhos infantis e as entrevistas com os últimos vivos que o conheceram. O filme foi premiado, mas mais importante, virou material escolar. Crianças de escolas públicas passaram a conhecer Elias, antes mesmo de aprender o que foi a Lei Áurea. Por quê? Como dizia Ana Vitória, a liberdade assinada no papel não apaga os grilhões da alma. Um dia, ao visitar a árvore do avô, ela sentou sozinha sob sua sombra. Estava cansada. O mundo era ainda duro para os que carregavam a história da pele. Mas ali, em silêncio, sentiu uma brisa suave. E jurou ter ouvido, como num sussurro: você é minha voz agora. Sorriu. Era tudo o que precisava. O tronco onde Elias foi amarrado pela primeira vez, ainda menino, foi encontrado por um grupo de historiadores. Já apodrecido, coberto de musgo, mas intacto, foi levado com respeito até o Centro Cultural, onde hoje permanece em exposição com a seguinte frase: do tronco que aprisionou, nasceu a raiz que libertou. Que aprisionou-se e puxou-se com a seguinte frase: crianças tocam o velho tronco sem entender tudo, mas sentem algo. E professores explicam com cuidado: aqui, homens foram tratados como coisa, mas nem a pior das correntes segurou suas histórias.
A história de Elias foi adaptada para o teatro, para a rádio, até para quadrinhos. Mas nenhum formato conseguia capturar o peso exato daquilo que ele viveu, porque a dor que atravessa gerações não se explica, se sente. E Elias, mesmo depois de morto, continuava fazendo o mundo sentir. Nos encontros anuais no Quilombo, há um momento de silêncio em sua homenagem. Mas não é um silêncio vazio. É o mesmo silêncio da noite em que ele segurou Rosa pela primeira vez e não a tocou. É o silêncio da dignidade, da resistência que não precisa gritar para existir. Nos últimos anos, o nome de Elias começou a aparecer em livros didáticos, não mais como simples personagem. Pogerana, mas como símbolo, Elias dos ventos, o homem que sobreviveu à máquina da escravidão, escolheu narrar, ensinar e cuidar. As escolas que levavam seu nome cresciam pelo país. Quilombos o citavam em suas rotas. Congressos de direitos humanos o homenageavam. Mas tudo isso, Ana Vitória dizia, ainda era pouco perto do que ele sofreu em silêncio por tanto tempo. Ela própria se tornou referência internacional. Seus estudos sobre escravos reprodutores. You do that! Abriram caminhos que antes ninguém ousava tocar. Muitos estudiosos confessaram que nunca haviam ouvido falar sobre isso. Sobre isso, existe. E ela respondia sempre, é porque foi apagado. E quando algo é apagado com tanta força, é porque assusta quem quer esconder. Elias, mesmo ausente, seguia presente. Estava nas mãos dos capoeiristas, nas vozes das contadoras de história, nos passos das crianças negras que aprendiam que sua pele carrega reis, rainhas e sobreviventes. Pais sobrevivesse posse a raiz e reis sobreviveram que suas carreiras eram. E mais do que tudo, Elias era agora semente. Uma semente que, diferente das que lhe forçaram a plantar, germinava amor.
verdade e consciência. Em cada canto do Brasil, onde sua história chegava, uma ferida se fechava, e cada mãe que lia sobre Bibiana ou Rosa nascia uma coragem de falar. E em cada homem negro que descobria Elias vinha o alívio. Não fui só eu. O túmulo de Elias se tornou um dos lugares mais visitados da região, mas não havia luxo ali. Apenas terra, uma árvore e silêncio. Era esse o desejo dele, um lugar onde a lembrança falasse mais alto que qualquer monumento. As crianças aprendiam desde cedo a respeitar aquele espaço. Alguns levavam flores, outros poemas. Outros apenas sentavam à sombra e pensavam. Era o suficiente. Bento faleceu com quase 90 anos. Ana Vitória estava ao seu lado. Ele pediu para ser enterrado ao lado de Elias. E assim foi feito. Dois homens que não tinham certeza de serem pai e filho, mas que escolheram amar-se como tal. E a placa simples dizia: aqui repousam dois homens que escolheram se reconhecer, mesmo sem papel, sangue ou permissão. Na última entrevista de sua vida, Ana Vitória declarou: enquanto houver uma criança negra sem conhecer sua história, a escravidão ainda respira. Mas se ela ouvir Elias e souber que ele existiu, então ela vai andar com a cabeça erguida. E é por isso que sua história precisa continuar sendo contada. Um século depois de sua morte, o Brasil ainda lutava contra o racismo, a desigualdade e o apagamento. Mas havia algo diferente. Agora havia nomes, rostos, histórias. Elias era um deles. Em um evento nacional sobre a ancestralidade africana, uma jovem subiu ao palco e disse: hoje eu me chamo Vitória. O revisouve pai, eu vi chamo Vitória subiu, Vitor subiu, porque minha avó foi Ana Vitória, filha de Bento, neta de Elias. O público aplaudiu de pé, e ali, no instante mágico, o sangue de Elias se manifestou não só por laço de corpo, mas de luta, de verbo, de caminho. O evento terminou com a leitura de um trecho de Filhos do Silêncio. E o silêncio da plateia, ao final, não era vazio. Era reverência, porque todos ali sabiam que estavam diante de uma história real, crua, mas sagrada. Com uma história que não podia ser esquecida nem transformada em espetáculo. Era um testamento. O legado de Elias virou parte da formação de professores, das políticas de memória, da arte. Sua imagem em pintura está nas paredes de centros culturais, não como mártir, mas como raiz. Uma raiz profunda e inquebrável.
E agora, se você ouviu até aqui, peço, não deixe essa história parar em você. Compartilhe, ensine, comente, mostre a alguém, porque Elias vive em cada palavra dita, em cada lembrança resgatada, em cada silêncio rompido. Que sua história sirva não apenas para emocionar, mas para mobilizar, para lembrar que o passado ainda respira nas estruturas do presente e que o maior gesto de justiça é a memória, porque lembrar é resistir. É resistir. Elias, o menino sem choro, o homem forçado a gerar filhos para o sistema, escolheu ser pai da verdade. E hoje, graças à sua coragem, somos todos filhos da lembrança. Aqui termina a história de Elias. Mas o que era desperta está só começando. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal Vozes da Escravidão. Porque, enquanto houver quem ouça, nossos ancestrais seguirão falando.